Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas vocês também podem me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? Hoje eu vou começar uma nova série aqui no canal, série de vídeos que se chama Sabedoria para Viver, meditando nos Provérbios. Aqui nós vamos aprender um pouco e conversar sobre os registros do segundo homem mais sábio que já pisou nessa terra, que foi o rei Salomão. Você pode pensar, segundo? Por que segundo? Eu creio que o primeiro parado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi e sempre será o mais sábio de todos. Bom, nessa série nós iremos refletir sobre os muitos ensinamentos que nós encontramos no livro de Provérbios. Ali, muitos assuntos são abordados de forma simples, mas ao mesmo tempo profunda. Assuntos como o casamento, a sexualidade, a fala, os relacionamentos, trabalho e outros assuntos. Também vale pontuar que Salomão escreveu boa parte dos provérbios, mas tem partes que não foram escritas por Salomão, mas por alguns sábios que também foram compilados nesse livro que hoje nós chamamos de Provérbios. Mas boa parte, como eu falei, do que lemos ali foi escrito por Salomão, inspirado por Deus e redigido, por assim dizer, pelo rei, filho de Davi. Bom, e o título do nosso vídeo hoje é O Princípio do Saber. E o texto bíblico não poderia ser outro. Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz: O temor do Senhor é o princípio do saber. Antes de qualquer coisa, teme a Deus. Assim começa o livro com a maior sabedoria condensada das Escrituras Sagradas. E não poderia ser diferente nesta série de vídeos. Precisamos conversar sobre esse versículo que é a base para se entender todo o livro de Provérbios. Salomão tratou de começar com o mais importante, a base de tudo. O princípio é a causa primeira, a razão, a base de algo. Se estamos buscando sabedoria, precisamos conhecer sua origem. Ao nos aplicarmos em conhecer algo, precisamos entender seus princípios. Se você estivesse estudando história, por exemplo, além das épocas e das eras, você aprenderia no começo do seu curso sobre a origem da história. Se você estivesse estudando engenharia, antes de começar a fazer vários cálculos e aprender a projetar para cima, você passará horas entendendo como se fundamentam alicerces, como calçar bem suas estruturas e firmá-las. Um parênteses aqui, recentemente eu compartilhei numa turma formada por casais, que eu estou participando de um curso com a minha esposa. Eu comentei sobre filmes de ficção científica. Eu disse que gêneros de filme é uma das poucas coisas que nós temos de gostos diferentes, e eu argumentei que, para mim, é difícil entender sobre uma realidade totalmente diferente da nossa. A exemplo, alguns filmes da Marvel, da DC ou coisa do tipo. Mas por que para mim é difícil entender? Porque eu não tenho facilidade de compreender o princípio dessas histórias.
Porque estou comentando isso, nós precisamos entender o princípio da nossa realidade. Precisamos entender o princípio da vida. Se hoje você busca saber como viver, precisa conhecer o princípio do saber. Antes de aprender sobre trabalho e a preguiça, casamento e relacionamento, conduta social e educação, e outros assuntos pertinentes à vida, entenda o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber. Essa é a base que está sob tudo o que falaremos nessa série. Para falar a verdade, essa é a base para tudo o que você ouvir eu falar aqui nesse canal, ou que você me ouvir pessoalmente falando. O temor do Senhor é a base para toda a vida. Quer falemos sobre as diferenças entre ímpios e perversos, quer falemos sobre sexualidade, sobre imoralidade, sobre a mulher virtuosa, quer falemos sobre qualquer assunto que encontramos em Provérbios, tudo o que Salomão e outros sábios escreveram neste livro sapiencial tem origem no temor do Senhor. Portanto, quer ser sábio, comece temendo a Deus. A verdadeira sabedoria não vem dos livros, dos mais velhos, das experiências. A verdadeira sabedoria vem do alto. Você pode adquirir muito conteúdo e informação dos livros, mas a sabedoria para tornar tudo isso em conhecimento aplicado vem de Deus. Você pode receber bons conselhos de pessoas mais velhas, mas a sabedoria de seguir e praticar tais conselhos vem de Deus. Você pode viver momentos diversos com suas experiências, mas aprender com elas e saber o que fazer de novo e o que não fazer de novo vem de Deus. Não pense que eu estou desprezando essas fontes, como os livros, as pessoas mais velhas ou mesmo as experiências que vivemos. Mas isso será muito limitado em sua busca por sabedoria se você não temer a Deus. E a essa altura talvez você se pergunte, mas o que é temer a Deus? Bom, temer não é ter medo. Temer é respeitar. Deus não deseja e não criou filhos covardes. Ele não nos deu um espírito de covardia. Ele deseja que tenhamos confiança diante dele, firmados na justiça de Cristo. Deus não quer que nós sejamos filhos que têm medo que o Pai puna eles. Por mais que Deus seja justo, Deus também é amor. Por mais que Deus seja juiz, Ele também advoga a nossa causa. Temer a Deus é reconhecer sua sabedoria, é honrar sua dignidade, é espelhar sua santidade, é amar sua presença, é buscar sua vontade. Temer a Deus, sucintamente, é respeitar e obedecer a Ele. Sabedoria é viver uma vida que respeita a pessoa de Deus e obedece os mandamentos de Deus. Eu quero levar você sempre a refletir comigo naquilo que estamos lendo na Palavra de Deus, e no caso, é esse versículo
O temor do Senhor é o princípio do saber. Você já parou para pensar que muitas leis civis de diversas constituições, em diversas sociedades que temos, têm como base princípios bíblicos? Você já parou para perceber que muitas leis que defendem as pessoas, que buscam garantir direitos e também passar os deveres das pessoas, têm como base, se você for a raiz daquelas leis, elas estão firmadas em princípios bíblicos? Já parou para pensar nisso? Ou você já parou para pensar que muitos dos ensinamentos de diversas religiões têm semelhanças com ensinamentos da palavra de Deus, como, por exemplo, amar ao próximo? Talvez seja por isso que surgiu a falácia, a mentira, né? De que todos ou muitos caminhos levam a Deus. Porque talvez tenha origem na palavra de Deus, mas não que realmente seja o caminho para estar com Deus. Mas muitas religiões usam princípios cristãos como regra de conduta e prática. Não estou concordando com elas, mas você há de admitir que a palavra de Deus é tão rica que mesmo aqueles que não seguem ela acabam por usar princípios dela. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Pode ser que muitos não querem mergulhar nessas águas, mas já beberam, nem que seja um pouco delas. E também nesses vídeos, eu também sempre quero tentar trazer uma aplicação ao texto. E bom, o texto de hoje, ele continua dizendo: mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A loucura é desprezar a sabedoria. Quem é louco? Aquele que rejeita qualquer conselho, aquele que ignora a sabedoria, aquele que despreza a experiência. Se você hoje estivesse fazendo um plano de construir uma casa num terreno não estruturado, onde você não pode colocar com segurança os fundamentos da sua casa, e a prefeitura lhe negou autorização para fazer qualquer empreendimento naquele lugar, e todo engenheiro que foi no local disse que aquele terreno, por questões de segurança, não é próprio para o seu propósito. É loucura, diante de tudo isso, tentar construir a própria casa ali. Temer a Deus também é cuidar de si mesmo. Deus é o seu Criador, quem projetou a vida, quem trouxe tudo à existência. Ninguém melhor do que Ele para nos dizer como viver, como andar, como falar, como nos relacionar e também como buscar sabedoria e adquirir conhecimento. Portanto, nós precisamos ouvir o conselho do Senhor. Não podemos ignorar sua sabedoria ou desprezar as experiências que nós e pessoas do passado tiveram com o Senhor. Quer se tornar sábio? Tema a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. É claro que eu não vou conseguir abraçar
ou mencionar tudo aquilo que esses provérbios podem nos ensinar. Mas, com certeza, você já teve experiências com Deus, já teve revelações que Deus deu a você com relação aos provérbios e que eu nem passou pela minha mente, mas certamente Deus lhe ensinou. Então comenta aqui embaixo aquilo que Deus tem falado ao seu coração e aquilo que você aprende com esses versículos que nós estamos conversando aqui. Ok? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro para que eu tenha temor ao Senhor, Pai. Que eu respeite e busque fazer a Tua vontade, porque o princípio do saber, a base para todo o conhecimento, para toda a sabedoria, é temer ao Senhor, é buscar a Tua vontade, é honrar a Sua pessoa, é buscar a Sua presença. Eu oro, Pai, para que eu tema ao Senhor, pois de nada adiantará eu buscar conhecimento, buscar sabedoria, ler muitos livros, falar com muitas pessoas ou viver muitas coisas, se o Senhor não estiver me dando a sabedoria para aplicar, para perceber as coisas, o discernimento para ver aquilo que é bom e diferenciar daquilo que é mal. Então eu oro, Pai, que o Senhor esteja comigo, me dando sabedoria, Pai. Eu quero sabedoria, mas não qualquer sabedoria. A sabedoria que vem do alto, pois esta sabedoria é perfeita, infalível, pois vem do próprio Criador, aquele que fez todas as coisas. Assim, Pai, eu oro em nome do maior sábio de todos, no nome de Jesus. Amém. Busque sabedoria para viver, a sabedoria que vem do alto. Que Deus lhe abençoe.